Olá pessoal, tudo bom? Então, nessa videoaula a gente vai começar a trabalhar com o software Microsoft Excel, tá? O Excel é um aplicativo de planilhas eletrônicas, tá? Então ele é voltado para a gente fazer os mais diversos tipos de cálculo. Quando a gente abre o Excel, a gente vê essa tabela enorme aqui, tá? Como a gente já sabe do Word, uma tabela é formada por linhas, que são essas partes horizontais, e por colunas, que são as verticais. Tudo bem? As colunas no Excel são representadas, são nomeadas por letras do alfabeto. Então, tenho aqui coluna A, coluna B, coluna C. Se eu for puxando essa barra de rolagem, eu venho aqui até coluna Z, e depois, para eu poder montar planilhas maiores, eu vou ter coluna AA, coluna AB, coluna AC, AD, e por aí vai, para eu poder ter uma quantidade maior de espaço para poder trabalhar, que às vezes eu vou precisar de uma planilha muito grande. E as linhas, elas vão sendo numeradas, linha 1, linha 2, linha 3 e por aí vai, certo? Quando eu tenho o cruzamento de uma linha com uma coluna, eu tenho um quadrinho desse que é chamado de célula, tá? Repara que quando eu estou com o mouse em cima aqui da área da planilha, ele vira uma cruzinha, não é? E se eu clicar em algum lugar, ele vai selecionar a célula, que é onde eu vou digitar as minhas informações, tá? Então, digitar aqui, oi. Bom, as minhas células, pessoal, para eu poder localizar, eu vou ter que dar um endereço para ela, que é o cruzamento da linha com a coluna, tá? Então, coluna, linha. Aqui, por exemplo, eu estou na célula, que é o cruzamento da coluna D com a linha 3. Então, eu estou na célula D3, tá? Aqui, por exemplo, eu estou no cruzamento da coluna A com a linha 7. Então, a minha célula é a A7, tá certo? Repara que conforme eu vou clicando na célula, aparece neste local onde eu estou, tá? Esse local é chamado caixa de nome e eu posso clicar nele se eu quiser ir para uma célula específica. Por exemplo, eu quero ir na célula AB 158. Então eu digito o endereço aqui, aperto Enter e olha onde que eu estou. Repara que o indicador da coluna e o indicador da linha, que formam o cruzamento e geram a minha célula, ficam numa cor diferente em destaque quando eu estou naquela célula. E repara que ela fica marcadinha, tá? Eu quero voltar para o comecinho da minha planilha. Eu venho aqui na caixa de nome, digito A1, aperto Enter, tá bom? Repara que na tela do Excel a gente tem essa faixa de opções aqui, que é a parte básica dela aqui da página inicial é praticamente igual àquela que a gente já conhece do Word, do PowerPoint e por aí vai. Então eu tenho aqui as opções de configuração de fontes, de alinhamentos e por aí vai. Tá certo, pessoal? Bom, pessoal, vamos montar uma primeira planilha aqui como exemplo para a gente ver as primeiras opções de trabalho com Excel. Então eu vou apagar esse oi aqui, tá? Eu vou fazer, por exemplo, uma planilha com despesas. Então, eu vou clicar aqui na célula A1 e colocar o título da minha planilha. Então, controle de despesas. Repara uma coisa, conforme eu vou digitando, mesmo que o conteúdo aqui não caiba na célula, ele vem invadindo a célula do lado, tá? E aqui em cima eu tenho o que a gente chama de barra de fórmulas, tá? O que eu digito vai aparecer aqui na barra de fórmulas. Para confirmar que eu digitei aquilo, eu posso clicar neste vistinho que é o inserir, que ele vai confirmar o que eu escrevi, ou eu posso só apertar Enter, tá? Para eu navegar pela planilha sem precisar usar o mouse, eu posso apertar Enter para ir para a célula de baixo, ou usar as setinhas do teclado. Então, setinha para baixo, setinha para cima, setinha para a direita e setinha para a esquerda, tá? Outra maneira de eu ir para a célula da direita é apertar a tecla Tab lá no teclado, tá? Então, eu vou fazer aqui o seguinte, vou indicar quais são as minhas despesas, tá? E vou fazer as minhas despesas durante 2 meses, durante janeiro e fevereiro. E vou pôr aqui o total para a gente já começar a aprender a trabalhar com cálculo, tá?
Repara uma coisa, eu estava na célula D2, apertei Enter, ele veio direto para cá, porque eu comecei a digitar aqui na célula A2, tá? Então, eu vou colocar aqui uma despesa, aluguel, água, luz e telefone. Repara que eu estou digitando de qualquer jeito, sem me preocupar com formatação nem nada. Depois a gente vai ver alguns recursos de formatação, tá? Então vamos falar que o meu aluguel em janeiro foi de R$ 580 e em fevereiro ele subiu para R$ 721. Minha água em janeiro foi de R$ 27,50. Repara que eu pus 27,50 e na hora que apertei o Enter, perdão, o Tab, ele ficou só com uma casa decimal. Já a gente vai ver como é que faz para acertar isso, tá? E minha água em fevereiro veio para R$ 33,33. Luz, 87,25. 98,12. Telefone, 55,48. E aqui vou pôr R$60. Para 600 não, tá? Bom, a gente vai ter que dar uma ajeitadazinha na minha planilha, tá? Então, primeira coisa, eu posso pegar e alterar a largura da coluna. De que jeito? Se eu levar o mouse na separação do indicador de uma coluna para outra, repara que o formato do mouse vira uma setinha dupla, e se eu clicar eu posso arrastar para um lado ou para o outro. Mesma coisa com a altura da linha. Se eu levo o mouse entre uma separação e outra de linha, ele vira uma setinha dupla, eu posso clicar e aumentar ou diminuir a altura da linha. Tá certo? Se eu vier e clicar duas vezes rapidinho no divisor de coluna, ele vai ajustar automaticamente a largura da coluna de acordo com o maior conteúdo que eu tenho. Então, olha, tá? Que mais que dá para fazer? O controle de despesas, né, está apenas na célula A1. Se eu vier para a célula B1, não tem nada. O interessante seria que ela ficasse aqui, né, em cima da minha planilha toda. Então, eu vou utilizar um recurso de mesclagem de células que a gente já conhece do Word. Então, eu vou clicar na célula inicial, vou selecionar, tá? Eu posso selecionar clicando na célula e arrastando o mouse, tudo bem? Ou com o teclado. Para eu fazer isso, selecionar um intervalo de células, né, um conjunto de células que está perto uma da outra, eu vou na primeira e segurando a tecla Shift, eu vou utilizando as setinhas. Ó, setinha para a direita, setinha para a esquerda eu vou voltando. Se eu for apertando setinha para baixo, ele vai selecionando o restante, vou subindo, selecionei, tá certo? Eu venho aqui neste botão que se chama mesclar e centralizar, porque ele já vai pegar e mesclar, transformar todas as células selecionadas em uma só e vai centralizar isso daqui para mim, tá bom? Aí eu posso vir aqui e escolher uma fonte, tá? Aí todas as fontes que eu tenho no computador vão aparecer para mim. O tamanho da fonte. Repara que eu aumentei o tamanho da fonte, ele não coube, né? O que eu posso fazer? Ajustar manualmente ou ir arrastando, tá? Então, ó, arrastei para lá, arrastei para cá, tá certo? Mas eu vou deixar uma fonte um pouquinho menor. Só ir dando Ctrl Z aqui que vai ficar menorzinho. Tudo bem? Bom, eu posso pegar e mudar a cor da fonte, certo? E neste baldinho eu posso colocar um preenchimento na minha planilha. Basta eu clicar na setinha do lado do baldinho e escolher a cor, ó. Repara que conforme eu vou levando o mouse aqui em cima, eu vou alterando a cor do preenchimento, tá? Então, vou colocar aqui uma cor bem bonitinha. Professor, e aqui eu não tinha que digitar o R com o cifrão? Não há necessidade. Repara que aqui, janeiro, fevereiro e o total, tudo tem que ser dinheiro, não é? Se eu vier nesta caixa aqui, nesta parte do número, e clicar nessa setinha para baixo, eu vou ter os vários tipos de formatação de número que eu tenho. O geral, né, sem formato específico, número, moeda, contábil e por aí vai.
A diferença do moeda para o contábil está em relação ao valor negativo, tá? Ou eu posso vir aqui e clicar neste botãozinho, que também vai aparecer para mim a opção de moeda e ainda vai me dar a opção de escolher a unidade monetária que eu tenho. Então eu vou clicar aqui e repare, ele já colocou o R com o cifrão para mim. Outra configuração de formatação que a gente costuma utilizar bastante é colocar as linhas para fazer as bordas da tabela. Então, vou selecionar ela toda, tá? Aqui minha planilha toda. E neste botãozinho aqui, eu tenho as opções prontas de bordas. Então, borda inferior, apenas as bordas da parte de baixo da planilha. Borda superior, esquerda. Vou colocar todas as bordas. Então, repara que a minha planilha já está com as bordas aqui. Nossa, professor, mas está muito pequenininho aqui para mim. Se eu vier aqui em zoom, eu posso ir clicando nesse sinalzinho de mais e aumentar o zoom, sinalzinho de menos e diminuir o zoom. Posso clicar e arrastar esse comandinho para diminuir ou aumentar o zoom. E se eu clicar no botãozinho aqui do nível de zoom, eu tenho algumas configurações prontas, certo? Ou eu posso personalizar. Vou colocar, por exemplo, 150 e apertar OK. Tudo bem? Bom, pessoal, outra funcionalidade muito boa do Excel é o seguinte, ele é uma planilha de cálculos. Então, a função dele a ideia dele é fazer cálculos, não é? Então, para eu encontrar o meu total de despesas aqui, de aluguel, por exemplo, né, eu teria que somar o 580 com 721, correto? Então, eu posso pegar e fazer a conta numa calculadora e colocar aqui, ou mandar o Excel calcular para mim. É óbvio que eu vou mandar o Excel calcular, né? A função dele é essa. Então, aqui eu vou ter que gerar uma fórmula, tá? Para gerar uma fórmula, toda a fórmula, todo o cálculo no Excel começa com igual. Então, assim que eu digito o igual, o Excel já vai reconhecer que aqui ele vai ter que fazer algum cálculo, tá certo? Ah, mas igual ao quê? Eu quero calcular o total de aluguel que eu paguei entre janeiro e fevereiro, não é? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que somar o valor que está nessa célula com o valor desta célula. Eu posso fazer 580 mais 721 e apertar Enter. Assim que eu apertei Enter, repara que aqui ele colocou uns sustenidozinhos, né? uns hashtagzinhos. Não quer dizer que a conta está errada. Isso aqui quer dizer que o resultado não coube neste espacinho e o Excel fez aquilo que a gente chama de truncar o espaço. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que aumentar a largura da coluna para caber meu resultado aqui, não é? Então, eu venho aqui do lado, clico 2 vezes e ele ajusta. Então, repara que ele já calculou para mim 580 mais 721. Ah, mas cadê a fórmula que você digitou? Bom, se eu clicar na célula, repara que a fórmula aparece aqui na barra de fórmulas, não é? Tem um pequeno probleminha com isso. Qual que é esse pequeno probleminha? Ah, eu digitei errado, não era R$580 de aluguel, é 590. Então vou lá, conserto, só que aqui continua o 1.301, porque ele ainda estava pensando que era o 580. Nossa, eu vou ter que ir lá apagar tudo, né? Bom, para eu corrigir isso daqui, se eu quiser fazer do jeito difícil, eu posso ir trocando os valores, eu posso vir na barra de fórmulas, clicar ali nela e mudar o 580 pelo 590. Repara que quando eu estou editando a célula, ela me mostra o que eu estou digitando, apertei Enter e ele resolveu o cálculo. Ah, mas toda vez que eu ficar fazendo conta, mudar número, eu tenho que mudar aqui? Não, por isso que a gente usa as fórmulas, tá? Então eu vou clicar aqui, vou apertar Delete para apagar o conteúdo e vou mostrar para o Excel que eu quero somar o valor que está aqui do aluguel de janeiro com o aluguel de fevereiro. Como que eu faço isso? Igual, clico na célula aqui referente a janeiro, tá? Repara que na hora que eu cliquei na célula do aluguel de janeiro, ela ficou com um contornozinho azul e apareceu o endereço da célula para mim. E é assim que o Excel trabalha para eu fazer fórmula, com os endereços das células, tá? Então, eu tenho aqui o B3 e eu vou somar com este cara aqui. Então, somar, sinalzinho de mais, e vou clicar aqui. Repara
que ele ficou vermelhinho aqui, já que é uma outra célula, e colocou o endereço para mim, B3 mais C3. Se eu apertar o Enter, ele põe o resultado para mim. E uma vantagem de utilizar a fórmula é que o Excel atualiza os resultados para mim automaticamente conforme eu vou fazendo as contas. Então, mas espera aí, não é 721, é 821. Não tem problema. Venho, corrijo, apertou Enter, Excel atualiza, tá? Eu posso ir clicando nas células ou digitando. Então, igual. Agora eu vou pegar e somar quanto de água eu gastei em janeiro com quanto de água eu gastei em fevereiro. Repara que o valor da água que eu gastei em janeiro está nesta célula, que é qual? Coluna B se encontrando com a linha 4. Então, eu vou digitar B4. Olha só, ele já colocou o B4 azulzinho para mim e contornou de azul. Então, quer dizer que eu já estou vendo qual é a célula que eu estou trabalhando. Mas, agora essa aqui de fevereiro. Ela está na célula C4. Então, digitei o C e o 4. Repara que o C4 já ficou vermelhinho para mim. Aqui também ficou vermelhinho, quer dizer que esta célula vai ser usada nessa conta. E apertei Enter. Bem tranquilo, não é? Nossa, professor, mas se eu tiver um monte de conta para pagar, água, luz, telefone, aluguel, escola, plano de saúde, sei lá mais o que, eu vou ter que ficar digitando esse monte de fórmula aqui? Não há necessidade, galera. O Excel tem um recurso que se chama autocompletar. Como assim? Cliquei na célula onde eu tenho a fórmula que eu quero. Aqui embaixo, para somar a luz, e aqui para somar o telefone, é uma fórmula parecida, não é? Seria algo parecido com alguma coisa, mais outra coisa, né? O do B4 com C4, depois seria B5 com C5 e por aí vai. Repara que quando eu seleciono uma célula, aparece um quadradinho neste cantinho aqui de baixo do lado direito, não é? Este quadradinho aqui recebe o nome de alça de seleção, tá? Se eu levar o mouse bem em cima da alça de seleção, repara que o formato do mouse, do ponteirinho do mouse, muda de uma cruzinha branca para uma cruzinha preta. E se eu clicar e arrastar para baixo, repara que vai puxando e ficando tudo verdinho, não vai? Na hora que eu solto, o que aconteceu? Esta fórmula foi copiada para a célula de baixo e atualizou a linha. Por que atualizou a linha? Porque eu vim puxando linha para baixo. Tá? Fui puxando através das linhas, tá certo? Eu quero encontrar o total geral de gastos. Então, eu vou vir aqui, total geral de gastos. Apertei Tab. Nossa, ficou meio estranho, né? Vou mesclar? Se eu for colocar aqui o total que eu gastei em janeiro e aqui o total que eu gastei em fevereiro, não vai dar muito certo, não é? Então, uma outra coisa que a gente pode fazer é vir aqui, clicar no botão quebrar texto automaticamente, que ele vai fazer o quê? Quando chegar na beiradinha da célula, ele vai dar uma quebra de texto, tá? Jogando o resto para baixo, para garantir que o meu texto fique organizadinho. E aí eu posso vir, clicar aqui, para poder alinhar, tá certo? Então, alinhei. Bom, o que eu tenho que somar agora? Tudo isso daqui. Então, fórmula igual gasto com janeiro, mais gasto com fevereiro, gasto de janeiro com aluguel, com água, mais. Eu não vou clicar, vou digitar. Então, agora, B5 mais B6, tá? Repara que para cada célula ele vai colocando com uma cor diferente para ficar mais fácil saber. O B3 é esse cara aqui, o B5 é esse, o B6 é o outro, tá? Então, o que eu estou fazendo? Somando todos os gastos do mês de janeiro. E se eu apertar Enter, ele já soma e automaticamente já puxou o formato de moeda para mim, tá? Bom, se eu quiser encontrar o total de gastos em fevereiro, eu posso digitar essa fórmula enorme de novo, ou clicar onde eu já tenho a fórmula, levar o mouse lá na alça de preenchimento e agora puxar para a direita. E olha que ele já atualizou para mim, tá? E esse monte de cerquilhazinha aqui? Truncou. O
que eu faço? Botão do mouse 2 vezes e ajustou aqui a largura da coluna para mim, tá certo? Outro detalhezinho, pessoal. Vocês perceberam que ficou meio feio o texto aqui embaixo? Eu tenho duas possibilidades de alinhamento. Eu posso olhar o alinhamento na horizontal, certo? Como que o texto fica na horizontal, e na vertical. Então, olha, se eu clicar nesse botãozinho, o texto fica na parte de cima da célula, aqui ele fica no meio e aqui ele fica embaixo, certo? Isso aqui, alinhamento vertical. E horizontal, a gente não percebe tanto porque está a continha do espaço aqui do conteúdo na célula, seria alinhado à direita, à esquerda, igual a gente já está acostumado lá no Word, tá? Então, vou deixar tudo centralizado e eu já tenho uma planilhazinha minha de controle de despesas inicial aqui, tá certo? Outra coisa, quando eu crio o meu arquivo de Excel, eu crio uma pasta de trabalho, tá? E a minha pasta de trabalho está organizada em planilhas. Nesta versão do Excel, a minha pasta de trabalho, por padrão, vem com uma planilha que já é chamada de planilha 1. Aí, se eu precisar de mais planilhas, só clicar no botãozinho mais, que é o botão nova planilha, ele vai gerar uma nova planilha aqui, que ele vai nomear automaticamente como planilha 2. E eu posso voltar, planilha 1, planilha 2, criar uma planilha 3, tá certo? Eu quero que a planilha 3 fique antes da planilha 2. Então, se eu clicar nela, lá na alça dela, no nome dela, e puxar, mudei de lugar. Mas tem que ficar com essa chatice de planilha 1, planilha 2? Não precisa. Se você clicar com o botão direito lá na abinha da planilha, vai aparecer algumas opções sobre ela, entre elas a opção renomear. Então, eu posso colocar aqui despesas. Despesas. Coloquei o novo nome, apertei Enter, então agora eu tenho a minha planilha Despesas. Outra maneira de renomear uma planilha é clicar 2 vezes com o mouse em cima do nome dela e já vai aparecer aqui. Então, Plan 2. E, eu não quero essa planilha aqui. Tudo bem, cliquei com o botão direito em cima dela, excluir. Tá certo então, galera? Então, por enquanto é isso daqui. Tá? Depois a gente vai ver mais recursos do Excel, tá certo? Até mais!